Seja bem-vindo. Mais uma noite vamos estar aqui estudando o livro de Filipenses. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Você possa ficar conosco até o fim, participar, em nome de Jesus. Pai, Senhor, irmã Euda, graça e paz, irmã Valéria Ferreira, Gileade Vila também já está aí na área, graças a Deus. Se os irmãos puderem me dar um retorno aí do áudio, se está saindo alguma coisa, se está perdido. Por toda a minha vida, em todos os meus dias, te adorarei, Senhor. Te entrego o meu ser e o meu coração. Bem, tá ok. Sacrifício a ti, te adorarei, te adorarei. Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Pai, Senhor, pastor Wilson Júnior, minha mãe já está aí também, irmã Silvone, irmã Simone, irmã Daltinha, Tereza de Jesus também aí. Graças a Deus, paz a todos. A biblioteca é emprestada. Aleluia, irmão Batista, irmã Sandra Oliveira, Pai do Senhor, irmão Agostinho, o verbo do Senhor. Por toda a minha vida, em todos os meus dias, te adorarei, Senhor. Te entrego o meu ser e o meu coração, como sacrifício a ti, te adorarei, te adorarei. Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Pai, Senhor, irmã Terezinha, a irmã Luana também já está aí, o Gabriel. Graças a Deus. Paz a todos. Te buscamos, Senhor. Aleluia. Ó Deus amado, iniciamos, Senhor, esse período juntos aqui, Pai, nesse momento, te louvando, te agradecendo, dizendo, Senhor, que nosso coração busca por Ti. Sabemos a nossa dependência do Senhor. Sabemos, Senhor, que sem Ti nada somos, que sem Ti, Senhor, a nossa vida se esvai, sem propósito, Senhor, sem Te agradar. Ó Deus, que nós possamos estar nos deleitando em Ti continuamente, Senhor. Fala com cada um dos irmãos que estão aqui, cada uma dessas famílias que o Senhor tem levantado, que o Senhor tem colocado perto de nós,
mesmo distantes. Graças a Ti, Senhor, temos essas ferramentas hoje. Aleluia. Santo é o Senhor, Deus de Israel. Vou cantar só mais um louvor aqui rapidinho. Amém? Quantos irmãos estão chegando? Pai do Senhor, irmão Gabriel. Pai do Senhor, minha irmã Eridan. Irmão Wellington Borges. Graças a Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Rei dos reis, e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar no Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, nasci pra te adorar, onde flui o amor. Aleluia, Senhor. Vem estar conosco, Deus. Abençoa cada um dos irmãos que estão aqui. Já vi aqui, irmãos, que chegou a irmã Helena Nascimento. Já chegou mais gente por aqui. Eita, vou já me perder aqui. Irmã Cildinho, Francisco Nogueira. Graças a Deus, irmãos. Então o violão aqui de lado para eu não terminar atrasado, né, irmãos? Graça e paz a todos. Que os irmãos possam estar aqui bem-vindos. Irmãos quiserem comentar, acrescentar alguma coisa, Deus abençoe. Nós vamos estar hoje continuando nosso estudo no livro de Filipenses, certo, irmãos? Temos aí geralmente nas quarta-feiras, aí semana passada foi na terça. Estamos aí estudando esse livro, certo, irmãos? Se os irmãos puderem me acompanhar com as escrituras abertas, vai ajudar, certo, irmãos? Então, irmã Nida chegou aí, ó. Paz do Senhor, irmã Nida, graças a paz. Então, eu vou pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias em Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Amém? Então, vamos lá. É só um versículo, mas ele mexe com muita coisa, tá, irmãos? Então, veja o seguinte. Diz assim, Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor.
não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Vamos ler novamente. É só um texto, só um versículo. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é para a segurança de vós. Amém, irmãos? Vamos orar. Deus amado, Senhor, obrigado por cada um dos irmãos que estão aqui, Deus. Que o Senhor possa estar falando conosco através da Tua palavra, através das Escrituras, do Teu Espírito Santo. Que não seja, Senhor, que meus achismos, meus pensamentos, mas que o Senhor fale com cada um dos irmãos, aplique a palavra em cada um dos seus corações. Amém, irmãos? Então vamos lá, irmãos. Veja o seguinte, irmãos. O texto, você já percebeu que, quem viu aí, eu coloquei mais cedo aí um post aí falando sobre alegria. E esse texto, irmãos, ele fala de alegria. Ele diz: regozijeis no Senhor. Mas veja, também o livro de Filipenses, ele é cercado desse conhecido como essa palavra, um livro que fala de alegria. Mas a alegria em Filipenses, irmãos, ela não é uma alegria, um tema aqui subjetivo, certo? Não é um tema aqui relativizado, do tipo, cada um tem a sua alegria. Eu me alegro com uma coisa, outro se alegra com outra coisa. Esse tema, alegria, não é tratado aqui como se fosse um estado de espírito de sucesso. Não é do tipo aquele negócio conhecido aí, o pessoal diz: não sou cauda, eu sou cabeça, certo? Não é por aí. A alegria também é que tem aspectos, especificações que o apóstolo Paulo passa. Ele tem focos. Uma hora ele dá o foco numa coisa, outra foco noutra, e todos falam de alegria. Não é aqui um estado de espírito artificial, irmãos, certo? Aqui na igreja, nas quinta-feiras, ainda não consegui gravar nenhum vídeo disso, mas vou correr aqui para me ajeitar nos meus horários, certo, irmãos? Mas nós já vamos aí com várias exposições em Tessalonicenses, e ela é uma carta lembrada por muitos devido aos textos sobre a volta de Jesus. E lendo Tessalonicenses no dia a dia aqui com os irmãos na igreja, nós temos aqui a impressão de que Paulo diluiu a ânsia deles em saber da volta de Cristo em tudo que ele estava escrevendo, não só naqueles textos conhecidos, certo? Na separação dele da igreja, nos sentimentos que envolvem a distância entre ele e a igreja, quando ele envia Timóteo à igreja às pressas, nos conselhos, nas orações, tudo está falando da volta de Cristo. Então veja, quando eu estava lendo aqui Filipenses, também aqui no nosso estudo, também tenho percebido, irmãos, que Paulo vai falar de alegria. Isso é fato. E quando Paulo fala de alegria, nós vamos perceber que ele está diluindo essa alegria em tudo que ele está dizendo, certo? Demonstrando a alegria nas coisas comuns, do dia a dia, da vida. E também em coisas que você muitas vezes só vai notar quando você não tem mais aquilo, quando tudo dá errado. Então veja, irmãos, chegou uns irmãos aí, mais irmãos, a paz, graça e paz a todos. Chegou a irmã Alice aí, Rebeca, Miriam, Deus abençoe. Estamos aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 1. Então veja, irmãos, a alegria está diluída em tudo que é feito, certo? Veja aqui no nosso verso, capítulo 3, versículo 1, o seguinte: Paulo dá um tom de conclusão do texto. Nós sabemos que tem mais um capítulo, mas veja o que Paulo diz aqui, ó. Ele diz: resta, irmãos, certo? Meus, aqui na Corrigida Fiel. Na NVI diz assim: finalmente, meus irmãos. E na NVT, certo? Fala assim, ó: por fim, meus irmãos. Então veja que daqui para frente, Paulo, em Filipenses 3, está aqui dando o ponto final da carta. Ele vai começar a dar
certo? E veja que ele dá uma carga, uma ênfase aqui no texto hoje. Ele diz: resta-vos, irmãos, que regozijei-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é para a segurança de vós. Veja esse texto, irmãos. Você olha ele, lê ele e pergunta: mas quando foi? Olha aqui, deixa eu ver aqui, os irmãos estão escrevendo aqui. Sejam bem-vindos a todos que estão chegando, irmã Isabela também, graças a Deus. A irmã Hilda está dizendo: para terminar, meus irmãos, na versão dela. Então veja, a ideia é que ele vai encerrar já o texto, né? E veja que quando ele fala assim, ele dá a entender que ele já falou sobre a alegria. Mas você, quando lê para trás, você não vai ver tipo assim: irmãos, tenham alegria nisso, 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 façam isso, isso, isso para ter alegria. Não são recomendações assim fáceis, 5 tópicos para alegria. Não tem isso. E quando foi que Paulo passou isso que ele está dizendo? Porque ele dá a impressão de que ele já falou sobre alegria. Então, a questão é que o tempo todo Paulo está falando de alegria, certo? E eu penso que Paulo fala de alegria com esses irmãos desde o primeiro dia que encontrou com eles. E aí eu vou chamar você para investigar isso comigo, irmãos. Em Atos capítulo 16, do versículo 11 ao versículo 15, nós vamos começar a ver primeiro nas pessoas, certo? Atos 16, do 11 ao 15, irmãos. Nós vamos ter aí uma pessoa chamada Lídia, uma mulher temente a Deus. Lucas diz que ela era uma comerciante, uma mulher cheia de afazeres e todas as dificuldades que é trabalhar e cuidar da sua família. Cada um dos irmãos sabe como é isso. É difícil hoje, naquela época era mais. E você vê que essa mulher, no dia do sábado, saiu de casa em busca de Deus. E ela foi a um local onde tinha uma reunião de oração. Paulo soube que tinha esse local de oração e foi também. E lá ele pregou as boas novas do reino de Deus. Aquela que buscava ser fiel a Deus, Lídia, Atos 16, 11 em diante, naquele dia, certo, descobriu que o Todo-Poderoso já havia enviado seu próprio filho para salvar a sua família. Então a mulher saiu de casa em busca de Deus e voltou com Deus no seu coração. Ela voltou convertida. Atos 16, 15 diz que toda a sua família foi batizada. Amém, irmãos? Então veja, pense sobre aqui alegria. Essa mulher e sua casa, certo? Descobriram no dia comum que toda a carga que ela carregava em si, havia sido cravada na cruz. Havia ali um crucificado diferente, Jesus. Ela agora viveria pela graça. Ela seria uma adoradora em espírito e em verdade. Guarde essa lembrança, Lídia. Depois o texto passa, Atos 16, de 16 a 23, para falar de uma menina. Tem versões que dizem menina, versões dizem jovem, versões dizem jovem escrava. A questão é que o termo lá é como se ela fosse uma jovem, mas fosse filha de escravos de alguém, certo? Por isso que há cada um coloca um detalhe. Lucas diz que essa menina ela era possuída por um espírito, certo? Não bastasse o peso de ser uma jovem menina escrava, a mulher também ainda vivia com um espírito que tomava conta dela ali, certo? E trazia aquele peso da opressão. Não bastasse também isso, a mulher era utilizada pelos seus senhores para fazer adivinhações e eles ganhavam dinheiro com ela. Um dia comum, guarde bem essas palavras, um dia comum, Paulo ordenou que o espírito que fazia adivinhações saísse da menina. Ela foi liberta daquela opressão. O caos que se levantou na casa dos seus senhores, os senhores dela, que ganhavam dinheiro com ela. Imagina aí o caos. Acabou a galinha de ovos e ouro. Acabou ali a fonte de rendas deles. O espírito que dava renda para eles foi embora. Certo? Enquanto eles estavam em caos, aquela menina provou o que é o soprar de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade, a graça de Deus. Veja a alegria no rosto, irmãos,
de quem vivia oprimida desde o nascimento. E agora aquela menina podia provar de uma nova vida. Ela agora podia viver, certo? Ela podia ver o mundo passando em uma velocidade diferente, certo? Como diz aqui irmão Batista, Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Glória a Deus, é assim mesmo. Nós vamos caminhar nisso daí. Então veja, irmãos, enquanto ela prova isso, essa menina vê essa alegria, esse horizonte. Aquele Espírito sai da sua vida. Por conta disso, os donos, os senhores, né? Funcionava quase como fosse propriedade. Os senhores daquela menina pegaram Paulo e Silas, homens furiosos, caíram sobre eles com tudo. Foram esmiuçados de açoites e praça pública por conta da alegria que ela conheceu. Quando você prossegue o texto, de 23 a 34, Atos 16, do 23 ao 34, você vai ver um homem. Viu primeiro? Uma comerciante, Lídia. Depois, uma menina, uma jovem. E agora, um homem. Um homem comum. Saiu de casa. Era uma noite comum. O seu trabalho era cuidar de criminosos. Era carcereiro. Ele se põe a trabalhar. E esse carcereiro recebeu ordens do seu chefe sobre 2 prisioneiros recém-chegados. Eles foram açoitados na praça. E foi dito a ele: amarre eles no tronco. E ele amarrou no tronco. E está lá os 2 presos, mesmo amarrados, sujos, cheios de dores. E não paravam de louvar a Deus. Era Paulo e Silas. E não bastasse esse homem verificar esses prisioneiros diferentes, amarrados no tronco, cantando à meia-noite, vem um terremoto e derruba muita coisa, sacode tudo. E no meio desse terremoto foi a chance, o meio da alegria entrar na casa do carcereiro. E foi tal alegria que ele e seus familiares puderam nascer de novo. Eles tiveram a chance de ser igreja de Deus. E agora, irmãos, como o Agostinho falou aqui, a alegria da salvação, graças a Deus. Eles puderam dizer isso com toda certeza e tiveram a chance de ser igreja de Deus, estão agora no céu salvos. Perceba que nesses 3 retratos escolhidos aqui por Deus, registrados por Lucas, temos aqui pessoas, carne e osso dessa igreja, dessa cidade. Agora você vai comigo, irmãos, a Filipenses capítulo 1, versículo 1. Vamos ver agora a alegria em Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos, incluindo os diáconos e os bispos e diáconos. Veja, irmãos, quando Paulo está escrevendo isso aqui, por isso que eu fui lá atrás em Atos. Quando Paulo escreve, Pai do Senhor aqui, já chegando mais gente aí, Pai do Senhor, irmã Lúcia, o Josué, o Júnior também, graças a Deus, e por aí. Então veja, irmãos, quando Paulo está falando, olha, Paulo e Timóteo, veja a palavra que ele coloca: escravos de Cristo Jesus, certo? Ele se coloca como um escravo, porém ele saúda a igreja como um povo santo, em Cristo Jesus, certo? Então veja, quando Paulo está escrevendo essa carta, esse povo, ele não escreve povo como se não soubesse quem é. Ele tem pessoas na memória, ele tem rostos, textura, lembrança, lágrimas, sorriso, a voz das pessoas na cabeça, certo? São lembranças de história de vida de pessoas, homens, mulheres, crianças, escravos, livres, pessoas que receberam o evangelho, pessoas que nasceram de novo, pessoas que agora são irmãos. Temos esses retratos. Então veja que Paulo coloca assim, nós somos escravos, vocês são povo de Deus. Qual é a primeira coisa que podemos ver aqui sobre alegria? Tenha alegria de ser povo de Deus. Isso,
Irmãos, tem pessoas aí com vidas destroçadas e não conhecem o que é essa alegria de ser povo de Deus. Tenha essa alegria, celebre essa alegria. Paulo ainda coloca no versículo 1 de Filipenses 1, incluindo os bispos e diáconos. Veja, irmãos, Paulo já começa a carta falando de uma igreja organizada. Tem bispo e tem diácono, certo? Como ficam os desigrejados, irmãos? Sem pastor, sem diácono, sem ninguém, querendo comandar a si mesmos. Como nós falamos nos outros textos, irmãos, nos outros estudos, Filipenses estava, os Filipos, ali a igreja de Filipos estava dividida, os filipenses. E Paulo já começa a sua carta falando de união, de igreja, de corpo, de liderança, de compromisso. E aqui é a alegria de pertencer a uma igreja organizada. Amém, irmãos? Vá percebendo e procurando alegria agora, irmãos, comigo. Filipenses capítulo 1, versículo 3 a 5. Diz assim, ó: todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria. Olha aí, alegria. Pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. O que ele está dizendo aqui, irmãos, olha, tenham alegria de saber que o líder de vocês, no caso Paulo, ora por vocês constantemente. Está de joelhos pela vida de vocês. Tenham alegria de saber que o pastor da sua congregação ora por vocês, se dedica por você. Tenha alegria por orar e ser ouvido. Tenha alegria de orar pela igreja, orar pelos irmãos. Alegria por ser cooperador do evangelho. Não seja só ouvinte, seja cooperador. E aqui ele é cooperador na palavra, no apoio, na oração, na ajuda, na visitação, na presença constante. Tudo isso aqui está no meio, irmãos. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Olha só. Ora, para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Paulo está falando sobre como ele ora a Deus por esses irmãos. O que ele está dizendo? Oro para que o amor de vocês transborde. Primeira coisa, irmãos, tenha alegria para amar. Segunda coisa, e continuem a crescer em conhecimento. Tenha alegria de conhecer Deus, conhecer sua palavra. E a última coisa que ele coloca no texto é discernimento. Tenha alegria para discernir bem tudo e não ser enganado pelo que os olhos, os ouvidos e o coração é atraído. Certo, irmãos? Devemos ir percebendo. Paulo está falando aqui de alegria em tudo. Tudo certo é isso. Então, o pastor Júnior colocou aqui. Esse pertencimento é identificado nessas atitudes. Essa alegria transborda, mesmo certo de que iremos nos ferir mutuamente. Com certeza, somos pecadores. E como pecadores, vamos acabar falando alguma palavra atravessada, às vezes é um tom, às vezes você nem falou nada, a pessoa pensou que falou. Acontece. Mas Paulo está aqui frisando, estejam unidos, juntos. Veja o que ele diz agora aí, irmãos. Em Filipenses capítulo 1, versículo 10. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia de Cristo voltar. O que ele está dizendo aqui? Compreendam a alegria de uma vida pura. Muitos irmãos, quando estão pontuando a força que o pecado tem sobre a natureza humana, soltam algumas pérolas, certo? E a pérola de que dizem assim, que tudo que é bom é pecado. Já viu a pessoa falar isso? Eu já vi demais, certo? Veja, se você fala um negócio desse, que tudo que é bom é pecado, o que você está dizendo? Você está afirmando que a vida com Deus é uma vida infeliz, reclusa de coisas boas, limitada, bitolada, triste. E não é assim que funciona.
Paulo diz: compreendam a alegria de uma vida pura. Amém, irmãos? Ele continua: quero que compreendam o que é verdadeiramente uma vida pura. E ele coloca isso como o irmão Batista falou agora há pouco, até o dia de Cristo voltar. Amém, irmãos? Continue seu texto aí. Filipenses 1:12. Quero que saibam, irmãos, que em tudo que me aconteceu, tem ajudado a propagar as boas novas. Vimos na introdução desse estudo, irmãos, de Filipenses, nos vídeos passados, que Paulo estava preso quando escreveu essa carta, certo? Ele está dizendo o seguinte, saibam que a prisão não me prendeu. Eu tenho pregado mais, certo? E os irmãos, quando sabem que eu estou preso, têm pregado mais. Então, qual é o segredo aqui da alegria nesse verso, irmãos? Tenha alegria para superar os problemas, as tribulações que se levantam, que nos atrapalham, que nos limitam, que nos deixam presos por tempo determinado. Tenha alegria, irmãos, para superar essas coisas. Não fique lá só naquele ciclo de que agora vai dar tudo errado, como se Deus não tivesse o controle. Outra coisa também que nós percebemos nesse versículo é que tem alegria em depender de Deus. Seja na saúde, seja sua saúde, seja o seu dinheiro, seja seus estudos, sua formação, sua segurança. Dependa de Deus com alegria, irmãos. Eu acho que é engraçado quando nós vemos algumas pessoas, irmãos, que perdem alguma coisa dá errado. Aí elas pegam algum problema, né? E aí soltam uma pérola. O que elas dizem? Agora aconteceu isso, agora nós estamos ao Deus dará. Agora estamos só na mão de Deus. Agora estamos abandonados, só tem Deus. Tá vendo, irmãos? Quando eu penso isso, quando eu escuto isso, eu penso. E antes essas pessoas estavam na mão de quem? Estavam nas mãos delas? Tem que ter cuidado com essas palavras, irmãos. Acaso, irmãos, é pesado, é perigoso estar na mão de Deus? Nós corremos risco quando estamos sozinhos. Nas mãos de Deus aí nós temos segurança. Então veja, muitas vezes isso é dito, quando se tem uma visão errada de quem Deus é e também uma visão errada de si mesmo. Então devemos ter muito cuidado. Continuando nosso texto, irmãos, corre aí comigo, Filipenses capítulo 1, versículo 23 e 24, diz assim, estou dividido entre dois desejos, quero partir e estar com Cristo, o que me seria muito melhor, muitíssimo melhor, contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Veja isso, deixa eu só botar aqui o tempo, pronto. Estou dividido entre dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que seria muito melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Paulo estava ciente, irmão, preso ali, de que ele poderia ser condenado à morte. E se isso acontecesse, ele diz, olha, eu estarei com Cristo. Seria ótimo. Contudo, eu preciso ficar com vocês. O que podemos ver aqui de alegria diluída? Alegria, irmãos, de desejar estar com Cristo. Desejar estar com Cristo. O melhor lugar é Deus, abrigo, seguro e fortaleza, que irmão Batista. O Socorro diz que é verdade. Então veja, irmãos, Paulo demonstra que a alegria de estar com Cristo, a alegria de desejar também aqui, desejar continuar servindo a igreja de Deus. Tenha alegria, irmã, quando você vai à sua igreja, de servir aos irmãos no que precisar. Esteja disponível. Perceba aí Paulo colocando isso. Filipenses 1:27 diz assim, o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente,
Ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. É um versículo maior aqui, né, irmãos? Veja, ele está dizendo o que aqui, ó? Tenham alegria vivendo de forma digna da mensagem que receberam. Tá vendo aí, irmãos? Ó, diz assim, o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Ele está dizendo, irmãos, tenham alegria de viver de forma digna com a mensagem que vocês receberam. E receber aqui, irmãos, ela é uma ideia que o sentido de acolher, de guardar, internalizar, certo? Veja o seguinte, irmãos, olha. Deixa eu pular já, a gente vai passar aqui nesse ponto novamente. Pronto, deixa eu só pular aqui. Vamos aqui, irmãos. Deixa eu ler aqui esse versículo de novo. Pronto, achei aqui meu texto aqui. Mãe Janice aqui, minha mãe colocou, muito bem, tá tudo no lugar, tudo certo, seguro nas mãos de Deus. João Batista, glória, 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 graças a Deus. Veja o seguinte, irmão, sobre essa questão, deixa eu adiantar aqui meu assunto, sobre essa questão de viver de forma digna da mensagem que receberam, que eu falei aqui no sentido de acolher, de guardar, de internalizar. Veja o seguinte, irmãos, pense um pouco comigo sobre essa questão de mensagem que a pessoa recebe. Viver de acordo com a mensagem que alguém acolheu no coração. Pense comigo como cresce uma criança que recebeu a mensagem, acolheu uma mensagem, que não existem limites para tudo que ela faz. Como é que ela cresce? Ela cresce de acordo com a mensagem que ela recebeu. Como vive um jovem que recebeu a mensagem de que ele pode viver intensamente, como se não houvesse amanhã, que tudo deve ser curtido, provado, sem limites? Como é que ele vive? Com certeza, enquanto eu estou falando, você sabe, vem diversas imagens de pessoas que você conhece assim. Como vive uma jovem grávida que recebeu a mensagem de que aquele bebê vai atrapalhar a sua vida, sua liberdade, seus sonhos. Como vive o casal que recebeu a mensagem de que eles estão ali juntos até quando tudo se encaixar com a lista de prioridade deles. Como vive a pessoa que está oprimida em problemas, fracasso, tristeza, e ela recebe a mensagem, ela acolhe a mensagem de que o álcool, as drogas vão trazer momentos de escape. Quando você soma pequenos exemplos, já deu para os irmãos perceberem que as pessoas vivem de acordo com a mensagem que receberam. A mensagem que elas acolheram, escolheram para seus corações. E elas vivem desse jeito. O que Paulo está dizendo aqui no nosso texto é: tenham alegria vivendo de forma digna da mensagem que receberam. No sentido de acolher, no sentido de internalizar. Paulo diz, irmãos, olha, vivam de forma digna com o evangelho que vocês receberam. O que diz o evangelho, irmãos? Começa dizendo: vocês estavam perdidos, afastados de Deus, condenados à própria sorte, mortos em seus delitos e pecados, destinados à ira de Deus. Mas vocês foram amados por Deus, vocês foram perdoados, regenerados, transformados, saíram das trevas para a luz. Vocês são o reino de Deus, vocês são vistos, vocês são ouvidos, vocês são contemplados com a bondade de Deus. Vocês são nova criatura, vocês são templo de Deus, morada do Pai, jardim de Deus, ramo da oliveira, luz do mundo, água no deserto, sombra de Deus. Vocês têm a palavra da vida. Vocês têm o pastor das suas almas, o autor da vida, o Todo-Poderoso. Vocês têm o Espírito Santo. Vocês têm o intercessor ao lado direito do Pai.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Paulo pega tudo isso aqui e diz assim, ó, vocês já sabem de tudo isso. Vivam de forma digna da mensagem que receberam. O que é isso, irmãos? Tenham a alegria do Evangelho. Deixem ela entrar na sua vida. Vivam ela, não saibam isso só na cabeça. Vivam a alegria de quem compreende essas coisas. E você chega, irmãos, e diz assim, irmãos, e por que Paulo está falando tanto sobre a alegria para uma igreja? Como nós vimos aqui. Ainda eu nem peguei o capítulo 2, porque senão não ia dar tempo. Mas você pode pesquisar em casa aí. Por que Paulo está falando sobre a alegria para a igreja, irmãos? É porque Deus se preocupa com a sua alegria. Veja Filipenses 3:1 de novo agora. Diz assim, alegrem-se no Senhor. E Paulo diz, falo sempre de alegria com vocês. Eu não me canso. E ele diz no finalzinho, porque isso é para a segurança de vocês. E ele diz, o quê? Alegrem-se no Senhor. Isso é para a segurança da sua vida. Porque, irmãos, Deus sabe que você só vai ter alegria se estiver próximo dele. Perceba o caminho do Éden. O local onde Deus caminhava com o homem. Havia a alegria do Senhor. Mas o pecado entrou. E aí, logo após, Deus surge no jardim. Aquele que é fonte de luz vem andando no jardim. E agora ele passeia, procura o casal. Mas o casal agora procura uma sombra. Ele procura uma escuridão, locais escuros. Procura se isolar. Desobedecer a Deus, irmãos, torna um momento de alegria no Senhor em medo, em fuga, em auto-isolamento. É isso que aconteceu no casal, no Éden, e acontece na vida de qualquer um. Veja isso, irmãos. A alegria de Deus, certo? Aliás, eu botei aqui uma palavra muito parecida. Alegria são as mesmas letras de alergia. Certo? Então veja, a alergia de Deus, irmãos, a alergia dos irmãos, a alergia da igreja, a alergia da oração, da palavra, é um sintoma perigoso. No Antigo Testamento, irmãos, é cheio de recomendações sobre alegrar-se no Senhor. Ainda quando eles estão no deserto, Deus vai falar com Israel, Deuteronômio 14, e ele diz assim, ó, filhos do Senhor. É como ele começa a falar. E ele já recomendava ali às famílias que se reunissem na grande congregação e que eles deveriam se alegrar no Senhor quando se juntavam. Eles estavam ali adorando diante da tenda do encontro. E Deuteronômio lá 14 vai dizer assim, ó, então na presença do Senhor, seu Deus, comam, alegrem-se com toda a sua família. O retrato, irmãos, aqui vem do símbolo de comunhão entre famílias, diante da presença de Deus. Que isso é uma igreja, irmãos. Ali faziam banquetes, comida, em gratidão pelas bênçãos que Deus lhes havia concedido. Veja a ligação, união, adoração, presença de Deus, bênção, comida, comunhão. O que tem tudo isso? Alegria. Então veja, alegrem-se no Senhor. Porque isso está nas recomendações básicas de Israel, irmãos. É porque a alegria, alegrar-se no Senhor é uma prevenção contra a alegria, alegrar-se nos ídolos. Certo? E essa questão de ídolos, irmãos, é muito perigoso. Ídolo é o quê? Tudo que é alçado ao status de prioridade 1 na nossa vida. Aquilo sem a qual nós podemos viver, certo? Pois se tornou ali a fonte do seu prazer, mais intensa possessão, ambição. E aí tem muitos ídolos, ídolo da opinião, só importa o que você quer, ídolo da sua formação, ídolos da família, ídolos da posição social.
Calvino, um reformador, já dizia: o coração do humano é uma fábrica de ídolos. E ele também diz uma frase interessante, diz assim: ó, cada um de nós é, desde o ventre materno, esperto em inventar ídolos. E isso é um perigo, irmãos. Como disse, o tempo todo Paulo está falando de alegria, Deus está falando de alegria, porque isso é importante para nós. Agostinho dizia, certo? Assim, Agostinho de Hipona dizia: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Então veja, irmãos, dito isso, nós chegamos ao exemplo máximo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Não vou poder ler todos os textos, depois você dá uma lida aí, mas Paulo vai falar sobre a humildade de Jesus. E ele diz: Jesus deixou sua glória nos céus, tornou-se homem, nasceu, humilhou-se, foi obediente até a morte de cruz. E aí eu peço que você pense o seguinte, irmãos: quantos anos Jesus viveu na terra? A maioria de nós, irmãos, já sabemos que é 33 anos. Quanto tempo foi o ministério de Jesus em que ele saiu pregando? Muitos vão saber que foi 3 anos e meio, certo? Muitos já sabem. E aí vem a pergunta, irmãos: e o que Jesus ficou fazendo por 30 anos? O que ele ficou fazendo? A resposta é simples. Jesus ficou tendo uma vida comum. Veja a importância que Deus dá, irmãos, a uma vida comum. Pequenas coisas, o ordinário, aquilo que você faz todos os dias. 30 anos de uma vida comum, irmãos. Eu fiz a conta básica aqui, deu 10.800 dias de vida comum de Jesus. Acordando todos os dias, refeições em família, brincadeiras em comuns, conversas comuns, trabalhos comuns, pegar água no poço, pegar água no rio, preparar refeições, limpar a casa, limpar o terreno, preparar o solo, plantar, colher, dar comida, água para os animais, dormir todos os dias, cantar, orar. 30 anos. Como bem lembrou aqui o irmão Batista terça-feira, ontem, né? Na reflexão dele, Jesus era cadeira cativa nas sinagogas, certo? E eu fiz um cálculo aqui: se Jesus foi para a sinagoga de 7 anos até os 30, Jesus foi para a sinagoga 1.150 sábados. Uma vida comum, ia para a igreja com as outras pessoas. Percebe aqui o padrão de Jesus? Uma vida comum. Jesus escolheu passar 30 anos com uma vida comum, fazendo coisas comuns, falando com pessoas comuns, convivendo com pessoas comuns. Qual o marcador da vida de Jesus, irmãos? O que marca esses 30 anos? Uma coisa marca. Lucas capítulo 2, versículo 52 diz assim: e Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e na graça. Como era essa graça? Na presença de Deus e de todas as pessoas. Como ele vivia esse tempo todo, irmãos? O termo que é traduzido aqui por desenvolvia, algumas bíblias é crescia, era utilizado para o ferreiro, irmãos. Aquele ferreiro que trabalha com metais mesmo, certo? Era utilizado no sentido de o cara pegar um ferro grande, um pedaço de ferro, e sair estirando a marteladas, certo? Então veja, essa era a martelada. E aí Lucas escolheu essa palavra para dizer: Jesus crescia em sabedoria e na graça. Que graça é essa, irmãos? Graça significa aquilo que dá alegria. Veja, irmãos, qual o detalhe? Onde é que estava a alegria de Jesus? Crescia.
em alegria estava em duas coisas: na presença de Deus e na presença de todas as pessoas. 30 anos fazendo coisas comuns, vivendo cheio de alegria da presença de Deus e no meio das pessoas. Mãe, eu colocou aqui na filho de José. É como os caras estranharam, né? Não perceberam isso. Jesus vivia uma vida tão comum que as pessoas não viam nada demais nele. Mas era feliz. Deus escolheu passar 30 anos com vidas comuns, com a vida comum, cheio de alegria na presença de Deus e no meio das pessoas. Veja, irmãos, não pense que a alegria está numa vida extraordinária, cheia de holofotes, de cliques, de dinheiro, de fama, de prestígio, influência, certo? Jesus dedicou 30 anos em uma vida comum, cheio da alegria, da graça de Deus e rodeado de pessoas. Enquanto eu terminava o meu texto aqui, irmãos, de hoje, a irmã Euda me presenteou aí com a live que ela me passou. E o pastor estava falando quase disso que eu estou falando, mas era outro assunto. E eu colhi algumas coisas. Primeira coisa, irmãos, gaste tempo com as pessoas. O pastor falou isso lá. É o que Jesus está fazendo aqui. Jesus passou 30 anos gastando tempo com as pessoas. Muitas vezes você pensa que passar o tempo com as pessoas é perder tempo. Que você sempre tem que sair correndo para o seu mundo paralelo. Veja que Jesus gastou seu tempo, 30 anos. Como? Estando no meio das pessoas. Veja como funciona a desunião. É o pecado que eles fazem. Afastam você de Deus e das pessoas. Não se isole, irmãos. Não se feche no mundo paralelo. Viva no mundo de Deus. Seja a ferramenta de Deus. Use o que você receber para ouvir, o que você escuta, né? Para abençoar, para interceder os irmãos, pelos irmãos. Seja bênção na vida dos irmãos. Certo? A próxima, que eu também ouvi lá, que a irmã Yoda me ajudou, fala sobre o que é alegria. A alegria não é só gastar tempo com as pessoas. A alegria é gastar tempo na presença de Deus. Gaste tempo na oração, irmãos. A alegria é estar na tenda do encontro de Deus. A alegria é descansar em Deus. A alegria é ser povo de Deus. É ali que os sonhos brotam. É ali que o discernimento vem. Não tem como viver, irmãos, sem o derramar da presença de Deus em nossas vidas. E chegando aqui ao final do nosso texto, irmãos, reviver a alegria espiritual. Se você acredita que perdeu um pedaço de tempo nesse meio do caminho, reviver a alegria espiritual é estar na presença de Deus. Salmos 37:4. Veja isso. Deleita-te no Senhor, também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Aí eu peguei uma outra versão aqui que diz assim, ó: busque no Senhor a sua alegria. Percebe? Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Veja o apelo do salmista: busque em Deus a sua alegria. Pare de buscar, irmão, ser completo nos lugares errados, bater nas portas erradas, atrás das pessoas erradas, fazendo as coisas erradas. Busque a sua alegria em Deus, no Senhor. Ele está próximo dos seus adoradores. Veja a linguagem de Deus ao final dos 30 anos de Jesus, vida comum. Lucas 3:22 diz assim: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Você é meu filho amado, que me dá grande alegria, irmãos. E aí,
para terminar o nosso último verso, como são recebidos os servos de Deus? Como eles são recebidos? Ele fala assim: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra onde? No gozo, na alegria do teu Senhor. Amém, irmãos? Que nós possamos estar reunindo essas informações e percebendo como Deus está agindo, mesmo quando nós não percebemos, numa vida comum, fazendo coisas comuns. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, essa noite por todos nós que estamos aqui, todas as pessoas que o Senhor levantou hoje, trouxe para cá. Ó Deus, nós somos dependentes de Ti e da Tua graça, Senhor. O Senhor nos deu vida, Senhor, que muitas vezes dias passam e nós não percebemos, não agradecemos o quanto o Senhor tem feito, o quanto o Senhor tem produzido debaixo dos nossos olhos, Senhor. Que nós possamos gastar esses nossos dias, nossos minutos, nossas horas, nossa atenção contigo, Senhor. Reforça em nós, Pai, o prazer da oração, o prazer da palavra, o prazer, Senhor, de se inclinar em favor da Tua igreja, em favor dos nossos irmãos. Sentir a alegria, Senhor, de ir à igreja. Muitos já perderam. Renova, Senhor, dá forças para que nós possamos sempre estarmos junto à congregação dos santos de Deus. Abençoa cada um dos irmãos que estão aqui essa noite, Pai. Cada uma das famílias que estão representadas, Senhor. Se há desunião, se há momentos em que os problemas, Senhor, têm se levantado, separando laços, Senhor, desbarata isso, Senhor. Que o Senhor possa estar derrubando todas essas muralhas construídas, Senhor, por nós, por outros, por inimigos, por forças que são de espíritos imundos, Senhor, seja o que for, Pai. Tu tem poder para tudo, Senhor. Que nós possamos, Senhor, estar de pé do outro lado dessa muralha. Que possamos colocar de lado qualquer orgulho e procurar sempre viver em alegria, Senhor, com a Tua igreja, com os Teus servos. Abençoa cada um dos irmãos, Senhor. Que nós possamos enxergar a Tua palavra em ação, os laços que o Senhor tem levantado para nós, Senhor. As chances que são dadas para nós errarmos e também para nós acertarmos, Senhor. Abençoa cada um deles, Pai. Enche-nos com Teu amor, com Tua graça, com a Tua alegria. Que possamos perceber, Deus, que o Senhor tem nos colocado em lugares chaves para falar com pessoas chaves. E tudo isso tem um propósito, Senhor. Que nós possamos dar testemunho de filhos de Deus, de igreja de Deus, de povo da Tua aliança, de nova criatura, Senhor. Reforça o Teu exército, o Teu povo. Levanta aqueles que estão caídos. Restaura aqueles que estão sentados, aqueles que estão deitados, aqueles que estão imprimindo um ritmo lento, Senhor. Nos coloca enfileirados para Te servir. Nos coloca, Senhor, prontos com a Tua palavra nas nossas mãos, com um cântico de vitória em nossos lábios, Senhor. Abre, Senhor, as portas daqueles que estão sentindo, Senhor, aprisionados, Pai. O Senhor tem poder para fazer todas as coisas acontecerem. Abençoa aqueles que precisam de trabalho, que estão vendo as dificuldades, Senhor, nos apertando. Abençoa aqueles que estão doentes, que estão esperando o exame, Senhor. Deus amado, Tu és o Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, o Senhor que cura, o Senhor que tudo está em Tuas mãos, Pai. Cuida dos Teus servos, da Tua igreja, da Tua família, Senhor. Abençoa cada um de nós, Pai. Nós precisamos de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Irmãos, estamos chegando aqui no nosso fim de live. Que você possa estar meditando tudo que nós falamos
e possa estar crescendo, aproveitando a alegria do Senhor. Paz do Senhor a cada um de vocês, graça e paz. Amanhã temos um novo dia e Deus vai conosco. Amém, irmãos? Graça e paz.